Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre um assunto muito importante nos tempos atuais, aqui também nesse mês que fala sobre saúde mental, suicídio, prevenção a tantas coisas sobre a saúde mental. A gente vai falar justamente sobre isso, saúde mental e espiritualidade. A gente precisa, de vez em quando, parar e pensar como é que está a minha saúde mental, como é que está a minha vida. A gente pergunta como é que está a minha vida espiritual, né? A gente se pergunta de vez em quando. Também a gente tem que perguntar como é que está a minha saúde mental, como é que está a minha cabeça, como é que estão os meus sentimentos, como é que está a minha vida mental. Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? A OMS diz que cada vez mais aumentam os problemas mentais, a depressão vai ser a doença do século, né? Então está todo mundo falando sobre isso. Então a gente está pensando, né, sobre esses assuntos também. A igreja se preocupa muito com o sofrimento psíquico das pessoas. E hoje quem vai ajudar a gente a refletir sobre isso é o Dr. Manuel de Cristo Alves Neto, que é psicólogo, clínico, psicoterapeuta de grupos, de casais e famílias, já esteve aqui no Janela Aberta, é o nosso assessor para esses assuntos, né? Dr. Manuel, boa noite, seja bem-vindo à Janela Aberta. Boa noite, é uma satisfação estar aqui novamente no Janela Aberta para a gente conversar sobre um tema tão importante como a saúde mental e a espiritualidade. É verdade. Manuel, me diga uma coisa, a OMS tem chamado a atenção, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Por que tem aumentado essa preocupação do OMS sobre a saúde mental? Theo, desde a pandemia, a OMS fez uma pesquisa e mostrou que já na pandemia houve um aumento significativo de transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade. E depois da pandemia, tiveram pesquisas que mostraram que esse aumento foi evidente, né? Tanto que hoje o Brasil, por exemplo, ocupa o primeiro lugar no ranking de ansiedade. É o país com mais transtornos de ansiedade. 9,3% da população brasileira tem diagnóstico de transtorno de ansiedade. Existem aqueles que não estão diagnosticados, né? E o Brasil é o 5º lugar no mundo de depressão e o 5º na América Latina. Então, vejam, são dados importantes, né? Claro que nós temos uma população grande, mas, de qualquer modo, esses são os dados que a OMS apresenta. Isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção especial. Porque está feito aqui um diagnóstico, você já tem que ir para o tratamento. A gente precisa pensar muito na promoção da saúde e na prevenção do adoecimento mental. Agora, assim, o Manuel falou de depressão. Qual é a diferença da tristeza para a depressão? Porque muita gente pensa, porque também existe hoje uma alegria tóxica, né? Você tem que estar bem, tem que estar bem, tem que estar bem, todo mundo tem. Mas às vezes a vida tem seus percalços, tem a tristeza. Temos que ter um cuidado com isso, né? Qual é a diferença da tristeza? Faz mal tu ficar triste, né? Como é que é isso, Manuel? Que bom, essa pergunta ela é muito importante, Theo, porque hoje em dia nós vivemos, eu diria que uma epidemia, não apenas de transtornos mentais, mas uma epidemia de diagnósticos. Então, assim, você vê que, por exemplo, hoje em dia, as expressões que eram típicas da psicologia, da psiquiatria, elas são usadas por todas as pessoas. Então, facilmente alguém diz assim, eu estou deprê, né? Eu estou down, eu estou deprimido, eu estou ansioso. Então, a gente precisa fazer uma diferença, né? Você pode estar triste e nós vamos, em muitos momentos da vida, ficar tristes. Quando nós não conseguimos alcançar um objetivo, quando nós temos uma decepção, quando alguém perde um emprego, quando termina uma relação amorosa. São situações que provocam tristeza. Isso faz parte da vida, da existência humana, né? A angústia faz parte da existência humana. Já que o nosso tema é saúde e espiritualidade, vamos pensar que, por exemplo, Jesus, né, quando estava no horto, suou sangue, né, e disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, um momento de angústia na condição humana que naquele momento quando Lázaro morreu, ele chorou, né? Chorou. Se entristeceu, né? Então, a tristeza faz parte do viver, faz parte da condição humana. Da mesma forma que, por exemplo, se confunde ansiedade com expectativa, né? E a ansiedade muitas vezes é vista só como uma coisa ruim. Veja, eu vim aqui para o programa, né, e
antes de vir para cá, embora tenha experiência de apresentações em programas, de entrevistas, etc., é claro que gera uma expectativa de que eu possa passar bem a informação, de que possa fazer um bom programa. Isso pode, de repente, acelerar um pouco meus batimentos cardíacos, pode me deixar, né, com alguma alteração bioquímica, enfim. Mas depois, à medida que a gente vai conversando, a gente vai relaxando, vai ficando mais tranquilo. Isso faz parte da existência. A gente precisa aprender a lidar com as situações do cotidiano. E outra coisa, hoje a gente também vê muitas crianças apresentando essa situação, né, de saúde mental. O que está acontecendo? Crianças, adolescentes, isso é verdade? Esse número aumentou mesmo? Sim, houve um aumento, né, de ansiedade, de depressão em crianças e adolescentes, isso é um fato concreto, mas também, assim como eu te disse, existe uma epidemia de diagnósticos. Então, hoje, muito facilmente, as pessoas estão diagnosticando. Uma criança que, por exemplo, esteja um pouco mais acelerada, que brinque demais, que seja elétrica, né, vai logo se dizer, ela é hiperativa. Então, o senso comum, as pessoas no dia a dia, os pais, as escolas, às vezes começam a diagnosticar sem com que a pessoa tenha sido avaliada. Já existem experiências que mostram, por exemplo, que em alguns países, crianças que vivem com mais liberdade, que vivem não trancafiadas em casas, em apartamentos, que brincam no quintal, hoje quase ninguém tem quintal, né, que tem atividades lúdicas junto com outras crianças, são muito menos agitadas e não têm o diagnóstico de hiperatividade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque tem uma vida que é uma vida que nós, na nossa infância, com certeza tínhamos e que hoje está tudo no mundo digital. Então, há uma diferença aí do analógico para o digital, do estilo de vida, do medo de assaltos, da violência urbana, enfim, de uma série de coisas, pressões. Você vê que hoje as escolas já fazem propaganda para que os pais matriculem os filhos já pensando no vestibular, já pensando no Enem. É verdade. Né? Então, você já entra com uma pressão e com uma exigência de desempenho. Então, eu tenho que estudar, mas estudar para quê? Não, tenho que estudar para alcançar um emprego, eu tenho que estudar para passar no vestibular, eu tenho que estudar para. O estudo levando sempre a uma questão finalística, mas não o estudo pelo prazer do conhecimento, pela satisfação, né, pelo engrandecimento, pela abertura de ideias, pelo desenvolvimento da consciência, pela construção da própria cidadania. Deixou o estudo de ser algo voltado para o desenvolvimento humano, mas para ser meramente utilitário. Né? Certo. Então, e hoje há uma preocupação também hoje pelo excesso de medicalização, né? Isso. As pessoas preocupadas em tomar remédio e um excesso de... Eu tomo meu remédio, e esquece, às vezes, até de falar sobre aquele problema que elas têm. Exatamente. Nós temos um percentual de aproximadamente 16% de pessoas no Brasil tomam medicação psicotrópica 16%? de forma regular. De forma regular. Existem aquelas que tomam de forma mais esporádica, né? Então, para traduzir, quando a gente fala medicação psicotrópica, o que é? São medicações como ansiolíticos, medicação para ansiedade, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antihipnóticos, para insônia. A quantidade de insônia hoje é gigantesca, né? Embora todo mundo vá ter momentos de insônia. Onde é que você está mais preocupado, que você está tenso, que teve um dia que não foi bom, você vai ficar às vezes pensativo, vai ter dificuldade de dormir, de iniciar o sono, ou então dormiu com facilidade, mas acordou no meio da noite e teve dificuldade de voltar a dormir, ou então dormiu, tudo bem, passou e acordou antes da hora. Porque às vezes a gente pensa em insônia só como aquele que não dorme. Aqui eu já exemplifiquei 3 formas de insônia. Uma que você demora a dormir, a outra que você não tem problema para iniciar o sono, mas acorda no meio da noite e tem dificuldade de conciliar o sono novamente. E a outra forma é quando você passa por essas 2 fases tranquilo e lá no final você acorda mais cedo do que de costume e não consegue dormir e fica rolando na cama. Né? Então,
isso que você está trazendo é importante com relação à medicalização. Assim como as pessoas estão falando muito que, confundindo tristeza com depressão, estão transformando toda expectativa em ansiedade, estão transformando toda alegria em mania, em bipolaridade, estão transformando todo aborrecimento e raiva em transtorno borderline, enfim, angústias existenciais. Em cada uma dessas categorias, isso facilmente leva à medicalização. E aí nós temos que pensar que a indústria farmacêutica é uma das mais poderosas do mundo, assim como a indústria de armamentos, do tráfico. E aí a gente vê a quantidade de medicações sendo tomadas e sendo prescritas. E veja que interessante, as medicações psicotrópicas que eu citei agora, né, que também às vezes são chamadas de psiquiátricas, na maioria das vezes não são passadas pelos psiquiatras. São passadas por outras especialidades. Ah, é? Por clínicos, por cardiologistas, enfim, outras especialidades. Então, se você tem um problema de coração, você procura um cardiologista. Se você tem no estômago, procura um gastro. E se está com uma questão de saúde mental, deveria procurar quem? O psicólogo, e, se necessário, o psiquiatra, porque nem sempre você vai precisar de uma medicação. Existem várias formas de lidar com a angústia humana, que não necessariamente é medicalizando. Você vai para um velório hoje e está todo mundo de óculos escuros e dopado. Quer dizer, parece que não é mais permitido você sentir a dor de uma perda. E lá na frente, você guardou isso vai aparecer de alguma forma. A emoção não evapora. A emoção, ela ou você explode por meio de comportamentos de agressividade, de comportamentos inadequados, excesso de alimentação, enfim, ou você implode. Implode, vai guardando e isso se transforma em sintomas físicos. Por exemplo, alergia, dores de coluna, enxaqueca, enfim. Na verdade, todo adoecimento, entre aspas, físico, ele é psicossomático, ele tem uma dimensão emocional. Se foi causado ou se foi agravado pelo emocional, não importa, mas tem. Na verdade, todo adoecimento ele é mais do que psicossomático. Porque se você se afasta, por exemplo, adoece, teve que se operar ou teve que, enfim, se hospitalizar, ou mesmo sem hospitalização ficar em casa se tratando, você se afasta do trabalho. Se afastando do trabalho, dependendo de qual seja o adoecimento, você vai ser visto de uma forma ou de outra. Você quebrar a perna, depois os seus colegas vão ligar, e aí, Theo, como é que tá? Tá melhor e tal? Eu estou querendo voltar. Não, peraí, deixa o médico te dar alta. Mas se alguém tiver depressão e os colegas verem essa pessoa no shopping, vão dizer, para ir para o shopping ele está bom, mas para vir trabalhar ele não está. Como se a pessoa tivesse que ficar trancafiada dentro de casa. Então vejam que também os transtornos mentais, eles são representados na sociedade de forma diferente. De forma diferente. Se você tem um HIV, se você tem uma depressão, se você tem uma esquizofrenia ou se você tem uma gastrite, você é visto de forma diferente. Isso mesmo. Aqui conversando com o Dr. Manuel de Cristo Alves Neto, que está falando hoje sobre saúde mental e espiritualidade. Eu queria perguntar para ele, e qual a importância da espiritualidade para você também ajudar nesse processo de saúde mental? Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre saúde mental e espiritualidade, recebendo o professor Manuel de Cristo Alves Neto, que é psicólogo clínico, psicoterapeuta de grupos, casais e família. Eu esqueci no bloco anterior de deixar o telefone dele, que é o 9196121058, 96121058, aqui embaixo, e o Instagram, @psi.manuelcristoneto. É isso, Manuel? Isso. É Manuel Cristo Neto, aí certo o Instagram dele. Ele escreveu também 2 livros já, mais de 2, né, Manuel? Você fez esses 2? Esses 2. Esses 2. Aqui, só os 2. Esses 2 aqui, mas é que ele escreve articulista de vários jornais aqui do estado. Olha, Manuel, Psicologia do Cotidiano, Manuel de Cristo Neto, esse livro.
depois pode falar sobre esse livro, e o Notívago, que é o último livro, né, Manuel? Isso. Acabei de lançar agora na Feira do Livro. Na Feira do Livro, Notívago, Manuel de Cristo Neto. Eu deixei uma pergunta no ar sobre a importância, porque tem o tratamento, vários tratamentos, também de terapias. Qual a importância da espiritualidade? Eu li uma reportagem que as pessoas também que rezam, que vão à missa, tem um ganho muito grande no tratamento da ansiedade, principalmente da saúde mental. Queria que o senhor falasse sobre isso para nós. É interessante a gente pensar assim, muitas vezes a gente, quando fala de espiritualidade, a gente vincula imediatamente a religião. Mas a espiritualidade, ela diz respeito a uma conexão com algo maior. Com o sagrado, né? Com o sagrado, exatamente, com o sagrado. Como o sagrado é a vida, né? E, agora, as práticas religiosas, elas ajudam, por exemplo, no alívio da ansiedade, ajudam no encontro consigo mesmo, né? Então, existem várias práticas que podem ser feitas que produzem bem-estar. O que a gente precisa fazer a diferença é que você pode ter práticas religiosas que vão lhe ajudar a ter um bem-estar, um encontro consigo mesmo, um encontro com o sagrado, um encontro com Deus, mas isso não necessariamente exclui, por exemplo, o tratamento psicológico, uma psicoterapia. Da mesma forma que alguém que faz uma psicoterapia não deve deixar de frequentar e de ter suas práticas religiosas, né? Eu diria até que, em certas situações, as práticas religiosas, elas funcionam como postos avançados de saúde mental, porque quem tem algum nível de sofrimento emocional, em algum momento já procurou, ou está pensando em procurar, ou vai procurar algum local de encontro, né, consigo ou com Deus. Claro que a gente também tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia, Theo, parece que se abre igreja em qualquer esquina, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com que efetivamente pode ser um espaço de conexão com o sagrado, e o que é hoje uma venda do que até se fala da teologia da prosperidade, né? Então, você quer ter um carro, quer ter uma casa, e aí são distorções, né, de uma prática religiosa e de uma prática espiritual. Isso, ao invés de levar para a transcendência, para a relação com o transcendente, leva para a dimensão material, né? Sim. E agora, Ana, eu queria que você falasse de um assunto que é muito difícil, espinhoso, mas no mês de setembro se trata sobre a questão da prevenção ao suicídio. Isso. O que é o suicídio, esse fenômeno do suicídio? Por que ele tem sido abordado? Por que está se tendo um mês de atenção maior para ele? O Brasil é um país onde acontecem muitos suicídios. Quais são as causas do suicídio? Fale para nós um pouco sobre isso. É tão importante que se criou, né? Cada mês hoje tem uma cor, né? Mas já há alguns anos nós temos o Setembro Amarelo, que inclusive é o mês que nós estamos agora, voltado para a prevenção do suicídio. Há um número gigantesco de suicídios no mundo inteiro. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo comete suicídio. E aí, por conta de toda essa discussão em torno do suicídio, alguns mitos foram criados. Por exemplo, há um tempo atrás seria impensável nós estarmos no programa de televisão falando sobre suicídio. Por quê? Porque se achava que isso ia aumentar o número de casos. Não. O que não se pode fazer é uma espetacularização. É transformar isso num espetáculo. É fazer disso notícias. Então, você vê que hoje a imprensa não fica noticiando casos de homicídio. Não se vai filmar situações dessa natureza. E aí, infelizmente, com as redes sociais, nós tivemos recentemente em Belém, né, alguns anos atrás, uma situação em que uma pessoa estava num prédio, no alto de um prédio, e alguém começou a filmar. E depois, quando teve toda uma aproximação de pessoas especializadas, subiram no prédio e se aproximaram, e lá num determinado manejo, a pessoa acabou cometendo suicídio. Isso foi filmado ao vivo e transmitido pelas redes sociais. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Porque isso leva um sofrimento para todo mundo e para quem já está em sofrimento mental, né, e que tem ideação suicida, pensamentos suicidas, isso sim não contribui, isso agrava a situação.
Mas uma pessoa que está em casa com sofrimento, que normalmente é alguém que pratica suicídio, indica que ela está passando por um sofrimento, né, na vida. Sim. Então, alguém que está falando desse sofrimento, deve-se dar atenção a ela? Sim, a maioria dos casos de suicídio são por pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Isso não quer dizer que quem não tenha nenhum transtorno mental não vá cometer um suicídio. Que atenção nós precisamos dar? Isso é fundamental e é importante a gente falar diretamente para quem está em casa nos vendo, participando dessa conversa aqui, que é justamente o seguinte: às vezes as pessoas acham que tem alguém que está falando muitas vezes, eu vou me matar, eu estou pensando, né? E alguém diz assim, só quer chamar a atenção. Nós não podemos entender esses pensamentos como tentativa de chamar a atenção. E do ponto de vista profissional, é melhor errar por excesso de cuidado do que por falta. Curiosamente, as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. Em compensação, os homens são mais efetivos do que as mulheres. Então, por exemplo, cerca de 78% dos homens, comparado com mais ou menos 21% das mulheres. É mais ou menos essa proporção, né? Uma diferença talvez de um número ou outro que agora esteja me fugindo, mais ou menos essa proporção. Então, as mulheres tentam mais, mas os homens são mais efetivos no cometimento do suicídio. Por quê? Porque os homens usam métodos mais violentos. E isso começa a fazer com que a gente tenha que pensar as masculinidades. Nós vivemos masculinidades e fomos educados numa sociedade machista, um machismo estrutural, em que parece que o homem tem que ser violento, sempre. E aí a violência contra a mulher são índices assustadores, são gigantescos, a ponto de que de tanto combate contra essa violência, hoje se está trabalhando com os homens. Eu recentemente fiz um curso, para trabalhar com homens autores de violência doméstica. Participei agora de um curso da primeira turma da Escola de Masculinidades. Fiz um curso para ser um multiplicador como homem. Sim. Então, só para a gente falar um parênteses relacionado a isso, Então, se também um homem é violento, ele pode estar com a sua esposa, com sua companheira, com sua filha, com a sua mãe, com sua sobrinha, e ser violento nisso, nessa relação, e isso ser um agravante para alguém que está em sofrimento, Agora, o que é importante de nós estarmos atentos? Toda pessoa que comete suicídio, em geral, dá sinais. Que tipo de sinais ela dá? Ela fala frases, se Deus me levasse, se eu pudesse não estar mais aqui, essa vida não tem sentido, eu sou um fardo para vocês, vocês não devem me aguentar mais, que bom seria se eu não estivesse aqui. Então, são palavras, são frases que nós temos que ter atenção para isso. E, importantíssimo, não julgar. É muito fácil a gente julgar os outros. Às vezes se diz assim, isso daí é, com a licença da expressão, a gente está num programa, isso é frescura. Não, não é frescura. Isso é falta de Deus. Não é falta de Deus, porque pessoas que são extremamente religiosas no sentido de ter uma prática religiosa, de acreditar em Deus, podem deprimir. Isso é da condição humana. Não só deprimir, mas ter algum outro transtorno que possa levar ao cometimento do suicídio. Então, nós temos que entender, inclusive tem situações de vários padres que passaram por isso, fizeram depoimentos, Você vê o próprio padre Fábio de Mello, que fez vários depoimentos nesse sentido, precisou se tratar, tanto do ponto de vista psiquiátrico quanto psicológico. Então, antes se tinha uma ideia distorcida a respeito do tratamento psicológico. Sim. E ainda nesses dados sobre suicídio e transtorno mental, é curioso porque as mulheres, se elas tentam mais o suicídio, por outro lado, elas procuram mais tratamento do que os homens. Sim. Aí alguém que pode estar nos vendo agora vai dizer assim, claro, as mulheres são mais perturbadas emocionalmente. Não é isso. Na verdade, elas se cuidam mais. E vejam, as mulheres levam os filhos para os médicos e psicólogos, levam os pais, levam os sobrinhos, levam os maridos, e os homens não vão. Não vão de pernas próprias. Então, não é uma questão de que elas são mais adoecidas porque são frágeis. Não, é o contrário, é uma distorção.
E, por outro lado, além delas procurarem mais, né, elas conseguem mais êxito, né? Existem pesquisas que mostram que uma pessoa que tem depressão no Brasil, ela passa cerca de 3 anos e 3 meses para procurar tratamento. Então, vejam, a pessoa está adoecida há aproximadamente 3 anos e 3 meses, e aí é que ela vai procurar tratamento. E se nós tivéssemos mecanismos de promoção da saúde, né? Então, quando você frequenta uma prática religiosa, você não apenas se conecta com o sagrado, mas você socializa com outras pessoas, você põe para fora determinadas emoções, né? Você se reconcilia consigo mesmo. Daí a necessidade de nós termos programas de promoção da saúde, de termos políticas públicas voltadas para isso, né? De que os governos municipais, estaduais e federais possam não apenas oferecer lugares para tratamento, mas possam trabalhar com prevenção, com promoção. Isso envolve equipamentos de saúde, de educação, de lazer, de segurança. Você vai andar por uma rua escura, você vai ficar com medo, mal iluminada, né? E tem que ter programas de promoção que envolve toda uma área mais ampla. O adoecimento também, Theo, por exemplo, no trabalho, agora, a partir de 2022, a OMS já incluiu no CID, no Código Internacional de Doenças, o burnout. O que é o burnout? É o sofrimento decorrente do trabalho, é o esgotamento do trabalho. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais sobre, que é a pergunta que eu te fazer, né? O trabalho, a gente adoece mentalmente do trabalho? Olha, o telefone aqui do Manuel, para quem quiser, inclusive pegar os livros dele, mostrar aqui rapidinho novamente os livros dele, ó. Psicologia do Cotidiano, vou mostrar aqui para você, ó. Esse livro é para qualquer pessoa, Theo, porque as pessoas olham Psicologia do Cotidiano, pensam que é um livro teórico, técnico. Não, ele foi escrito de forma para que todo mundo possa acessar, né? Possa ler, né? Uma leitura possa ler, exatamente. Não é um livro de faculdade, né? É um livro para qualquer pessoa que possa ler, que queira entender um pouco esse aqui, eu tive um livro de poemas. O telefone dele é 91 9612 1058, 9612-1058 e Instagram, @psi.manuelcristoneto, psi.manuelcristoneto. Pelos seus contatos, pode também conseguir o livro? Pode sim. Pode? Tá certo. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o psicólogo, professor psicólogo, Manuel de Cristo Alves Neto, que escreveu esses livros, Psicologia do Cotidiano e Notívago. Ele é entendedor sobre saúde mental, dá palestras, atende em consultório, está nos ajudando a entender mais sobre esse tema, né? Saúde mental e espiritualidade, principalmente nesses tempos atuais, né, que a gente fala tanto em preservar a sua saúde mental, cuidar da saúde mental, principalmente, né? E o que nós tínhamos falado no bloco anterior sobre o saúde mental e o trabalho. Muita gente adoece de tanto trabalhar e às vezes no trabalho deve ser um fator de você melhorar, né? De sair da tristeza, da depressão. Muita gente adoece de tanto trabalhar. Como é que é isso, Manuel? O trabalho ele é uma fonte de prazer, mas ele também pode ser uma fonte de adoecimento. É curioso porque a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento, que era um pedaço de madeira e na ponta tinham alguns espinhos, não é bem espinhos, umas bolas, umas esferas pontiagudas e que servia para se automassacrar e bater nas pessoas, etc. Então o trabalho tem um significado doloroso também, né? O que a gente vê hoje em dia, Theo? Muito sofrimento no trabalho. Vejam, existe o sofrimento decorrente da vida, das circunstâncias, de uma série de coisas, de história pessoal, familiar, né? Mas existe também o sofrimento que é originado no trabalho.
Então, nós temos, por exemplo, índices de absenteísmo. O que é isso? Índices de ausência no trabalho por adoecimento gigantesco. Por exemplo, a quantidade de pessoas que se aposenta por depressão e por outros transtornos tem crescido muito. A quantidade de pessoas que sofrem assédio moral e assédio sexual no trabalho, e aí nós voltamos para pensar nos homens, porque a maioria dos assediadores são homens, então parece que é algo normal, né? Você constantemente fazer piadas inadequadas, tocar na pessoa, né? Proibir, dar tarefas exaustivas ou deixar a pessoa de lado, tudo isso caracteriza o assédio moral ou sexual, sendo feito de forma persistente. Não é um fato isolado que a gente vai chamar de assédio, né? Porque senão banaliza. Né? O assédio é um ato consistente, permanente no tempo e que gera sofrimento. E às vezes quem está assediando nem se dá conta, ou então diz assim, isso daí é bobagem porque a pessoa é frágil. Não, o assédio é gerador de sofrimento. Climas organizacionais, empresas públicas e privadas que não cuidam do ambiente de trabalho, né, isso também leva ao adoecimento. E o burnout, para a gente falar especificamente, né, porque parece que todo mundo tem que ter alto desempenho. Nós vivemos uma sociedade que tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, né, que ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. O que ele fala, bem resumidamente? É que nós vivemos para ter sempre alto desempenho. Então é todo mundo correndo para as redes sociais, principalmente, para poder mostrar serviço, para poder fazer alguma coisa. Pessoas que trabalham muito além do seu horário de trabalho, esgotadas, para quem é da empresa privada sem ganhar hora extra, para quem é das empresas públicas, às vezes sem fazer banco de horas, sem ter uma compensação por isso. E a pessoa, hoje com as conexões das tecnologias digitais, você continua trabalhando, mesmo tendo saído do seu trabalho. Hoje, com o trabalho remoto, que ele não tem um horário fixo, mas as pessoas perderam a noção do que é sábado, do que é domingo, do que é hora de dormir, do que é hora de descanso. E aí o autor ele vai falar o seguinte, que nós viramos empresários de nós mesmos. Você vê que há uma ênfase ao empreendedorismo, como se fosse assim, todo mundo pode empreender e todo mundo vai ser empresário de si mesmo. Nós saímos da sociedade do controle, lá do Foucault, né, para sairmos para a sociedade do desempenho. Então, todo mundo tem que ser o melhor. Já cansei de atender pessoas, né, no consultório que sofrem justamente por ver os outros nas redes sociais sempre felizes, com um casamento feliz, com filhos muito maravilhosos, com casas bacanas, com viagens, com carros e etc. E a pessoa se sente diminuída. Nós vivemos uma positividade tóxica. Parece que nós temos que todo momento estar sorrindo, estar felizes. Não, a vida não é feita só disso, ao contrário, né? A vida é feita de muitos entraves, de muitos obstáculos, de muitas dificuldades. Quer dizer, que muita gente se compara na internet. Se compara e sofre por isso. E sofre. Sofre. Eu vejo o Instagram, o Facebook de uma outra pessoa e me comparo com a outra pessoa. Me comparo, acho que ela é um sucesso e eu não sou nada. Fracassado. Eu sou um fracassado. E é isso exatamente que o autor vai dizer. Como nós vivemos uma sociedade do desempenho, sim, eu tento me desempenhar em alto padrão, qual vai ser o resultado? Cansaço e fracasso. Consequentemente, é um passo para a depressão. Então, a nossa sociedade, uma sociedade que é neoliberal, está produzindo sofrimento, produzindo o adoecimento. E nós entramos nisso sem nos dar conta, sem perceber. Né? Então, é importante fazer essa leitura de como as redes sociais também têm gerado adoecimento. Olha a ansiedade. Né? Quando a gente está se comunicando, se você manda um WhatsApp para alguém, sai o primeiro risco, sai o segundo, ficou azul, a pessoa está online, ela não lhe respondeu, no primeiro milésimo de segundo você já fica aborrecido com ela. E você não imagina que ela pode ter tocado por engano, que ela pode estar resolvendo outras coisas, que ela olhou, mas naquele momento ela não tem condição de responder.
A gente esquece que a pessoa tem outras coisas da vida e parece que está vivendo só em função da gente. Sim. Né? Então, tem gerado muita dispersão. Né? Você está numa mensagem, vai para outra, trabalha com várias abas abertas no computador e vai ver uma rede social, depois vai para outra. Então, acaba gerando uma dispersão e uma desconexão de si mesmo. Nós nunca estivemos tão conectados do mundo, da realidade externa e tão desconectados de nós mesmos. Verdade. E muita gente fica ansiosa, eu acho que eu também li alguma coisa, quando a pessoa fica sem a rede social. Inclusive tem até padres que pregam o retiro, que não leve o seu celular. As pessoas não conseguem, Emanuel. É verdade. Fique sem o WhatsApp, a pessoa não consegue ficar. Ela entra numa crise de abstinência, podemos dizer assim. Você acredita nisso? Sim, sim. É uma coisa impressionante. Quer dizer, já é uma nova dependência moderna? Sim, é uma adição, né, que a gente chama. Sim, sim. É uma adição. Porque, na verdade, os estudos, inclusive, da neuropsicologia, mostram que no funcionamento cerebral, meu Deus, ele se assemelha à dependência das drogas. Das drogas, gente. Então, cada vez que você ouve um pim, um barulhinho, que você tem uma curtida, que você tem alguma coisa, você recebe uma estimulação e você sente o mesmo benefício, o mesmo prazer que você sentiria no uso de drogas. E aí a dependência está estabelecida. Nós temos algumas expressões em inglês, algumas siglas, né? FOMO, nomofobia, que são vinculadas a essa questão da tecnologia. Pessoas que, ao estarem desconectadas, caiu a internet, a pessoa entra em desespero. Né? Vai para uma reunião, você não participa hoje de uma reunião que as pessoas não estejam olhando o celular toda hora. E os relacionamentos estão pautados nisso, no consultório. Eu vi o Instagram do meu marido, eu vi o Instagram não sei do que, ele estava tendo um relacionamento, que coisa Fica horrorosa. vendo quem curtiu, quem não curtiu. Quem não curtiu, você curtiu fulano na... Gente... Mas é porque isso leva ao adoecimento, as pessoas adoecem emocionalmente. A saúde mental sofre com isso, mano. E você vê que as redes sociais, elas são produzidas, as fotos são produzidas, né? Dificilmente alguém vai bater uma foto de qualquer jeito, né? Não vai mostrar a vida como ela é. Então, existe essa positividade tóxica que é muito perigosa. Aqui no livro Psicologia do Cotidiano, você tem não é um capítulo, mas uma seção que você escreve, onde mora a felicidade? Você faz uma pergunta, o que é isso aqui? Exatamente, onde é que mora a felicidade? As pessoas estão procurando a felicidade mais fora do que em si mesmo. Né? Então, toda vez que a gente procura a felicidade em objetos externos ou materiais, nós estamos a caminho da infelicidade. Da mesma forma que não existe a felicidade como um estado absoluto. Eu sou sempre feliz, né? Eu posso ter momentos de alegria, momentos de tristeza. E aqui pensar a felicidade como sempre um processo de busca, não um processo que você atinge e depois não vai ter mais nenhuma decepção, nenhuma frustração, nenhum descontentamento. Né? E é importante a gente enfrentar as situações adversas. São nelas que nós nos fortalecemos, são nelas que nós vamos criando mecanismos para aprender a lidar com elas. É curioso porque às vezes as pessoas oram, rezam e pedem para Deus, por exemplo, serenidade, tranquilidade. Mas elas não querem passar por situações que façam com que elas sintam raiva ou aborrecimento. É aí que você está sendo testado. É muito fácil ser sereno, ser tranquilo em situações que está tudo bem. Agora, se você está diante de uma pessoa difícil de convivência, você vai ser testado na sua serenidade e na sua paciência. Então, às vezes, a vida nos coloca, ou então para a gente usar a linguagem religiosa, Deus nos coloca as provações. As situações difíceis, é aí que está favorecendo o desenvolvimento da serenidade, da tranquilidade, da paciência, da saúde, enfim. A gente, quando de um ano para o outro, né, as pessoas dizem, que esse ano novo lhe traga não sei o quê.
Mas o que é que nós vamos levar para o ano novo? Da mesma forma na vida, no cotidiano, né? Muito bem. Nós temos ainda só um tempinho, mas eu queria que reforçasse, por exemplo, muita gente que está nos assistindo, que quer ajuda, nós temos que reforçar também a nossa rede pública, o nosso SUS. Sim. Buscar ajuda onde? Nos CAPs? Fala rapidinho desse apoio da rede pública. Onde é que? Qual é? Hoje nós temos a RAPS, uma rede de atenção psicossocial, né, que envolve, por exemplo, os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de sofrimento mental pode procurar o CAPS. Ele é um serviço de portas abertas. Você não precisa ir na unidade básica de saúde para ter um encaminhamento. Você vai direto no CAPS. Se chegar lá e disserem não é, tem que ter um encaminhamento e dizer assim, ei, você não leu a portaria do Ministério da Saúde. É um serviço de portas abertas, não precisa ter encaminhamento, vá direto. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada, você já paga os impostos e já está lá uma equipe interdisciplinar, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, medicação, enfim. Então, nós temos residências terapêuticas também, né, que são situações que podem, que trabalham a saúde mental. Nós temos vários equipamentos que são utilizados nesse sentido. Mas a porta aberta são os CAPs, né? A porta aberta são os Centros de CAPs. Assistências Psicossociais, você pode buscar, né, na rede pública de saúde. E também, Theo, por exemplo, as equipes de saúde da família, se vão na sua casa, são a porta também de entrada para chegar no sistema. Sim, né? Tá certo. 919612-1058, 919612-1058 é o telefone e o Instagram, @psi.manuelcristoneto. O Manuel disse que tem um poema aqui chamado Resiliência, né? Que seria aqui. Achei. Você só pode ler para nós. Obrigado. Eu vou te dar 30 segundos, agradecer, Manuel, pela entrevista, 30 segundos para as suas considerações finais, desejar sucesso no teu trabalho. Você se despede e depois lê para nós o poema, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa que tem uma grande audiência e que também ele é importante para a gente conversar sobre temas como esse, né? A espiritualidade está vinculada à saúde mental e a saúde mental com a espiritualidade. E para isso eu vou ler um poema chamado Resiliência. A resiliência é aquela capacidade de enfrentamento do dia a dia. Então, vamos lá, ele é bem curtinho. Que tenhamos ternura quando a vida nos for dura. Que tenhamos doçura quando os dias forem amargos. Que tenhamos fé quando tudo nos for contrário. Que tenhamos força quando os obstáculos pareçam gigantes. Siga em frente e veja que essas situações sempre adversas, opostas, estão aí para nos testar, para nos fortalecer, claro, com sofrimento, com dificuldade, porque não é fácil, mas enfrentando.